Arthur Schopenhauer é famoso por sua visão pessimista da vida. Ele via a vida na Terra como um desastre cósmico e sentia que o universo teria sido um lugar melhor sem ela. A existência humana, como um todo, ele comparou a uma sentença de prisão. E ele também afirmou que nossas vidas não são inerentemente agradáveis, mas miseráveis, pois nossa dor supera amplamente nosso prazer. Como qualquer outra espécie, os humanos são motivados por uma força universal chamada vontade, ou vontade de viver, que geralmente dita nosso comportamento, já que a maioria de nós é total e inconscientemente escravizada por ela. Portanto, de acordo com Schopenhauer, a vasta maioria das pessoas se prepara para muita dor, buscando as coisas erradas. Em geral, tendemos a fazer escolhas ruins na vida porque a vontade de viver nos controla, e nos falta força e inteligência para operar de outra forma. Geralmente perseguimos prazeres mundanos, como jogar cartas, entreter amigos ou outras atividades emocionantes que nos aliviam da dor do tédio. Mas, apesar da escuridão de sua visão de mundo, Schopenhauer também vem com soluções para tornar a vida suportável nesta rocha terrível e desolada, infestada por sofrimento contínuo. Em sua obra Aphorismen zur Lebensweisheit, em inglês, Aphorisms on the Wisdom of Life, ele apresenta suas ideias sobre como podemos viver nossas vidas de tal forma que evitemos a miséria o máximo possível. Este vídeo explora sua visão sobre as maneiras erradas de viver nossas vidas e suas consequências, mas também sobre o caminho mais seguro para uma existência não tão miserável e, Deus nos livre, possivelmente até agradável. Arthur Schopenhauer nos apresenta uma divisão fundamental entre três aspectos que decidem nosso destino. O primeiro que ele menciona é o que alguém é, o segundo, o que alguém tem, e o último, como alguém se posiciona na estimativa dos outros. Cada um deles tem seus prós e contras. Mas Schopenhauer conclui, no entanto, que o que alguém é decide predominantemente a qualidade do bem-estar de alguém. E assim, dentro de nossa personalidade, no sentido mais amplo da palavra, esconde-se a chave para tornar a vida menos miserável. No entanto, é essencial explorar os outros dois aspectos, mesmo que seja apenas para nos lembrarmos onde não colocar nosso dinheiro. Além disso, pode alterar drasticamente a forma como vemos coisas como posses e status e reconsiderar o valor que damos a elas. Não estamos desperdiçando nosso tempo buscando o que Marco Aurélio chamou de estalo de línguas, significando a aprovação do público. E qual é o papel adequado do dinheiro em nossas vidas? Começamos nossa exploração com o aspecto, o que alguém tem. Se o filósofo Schopenhauer do século XIX testemunhasse a cultura doentia do consumismo em massa de hoje, ele provavelmente balançaria a cabeça para nós em desaprovação. Schopenhauer estava bem ciente da tendência humana de acumular posses materiais e recursos financeiros como um meio de comprá-los. As pessoas compram coisas porque acham que isso as faz felizes. Mas seguindo as crenças fundamentais de Schopenhauer sobre a natureza da felicidade, a acumulação de propriedade é uma forma humana de reduzir a dor, sendo esta última força positiva que chegou ao fim pela compra ou ganho. No contexto do consumismo, a força positiva, ou dor, se manifesta como tédio e uma sensação de falta, em oposição à força negativa, que é simplesmente saciar a sede de alguém. Então, a felicidade é meramente o fim de um desejo doloroso. E frequentemente essa cessação temporária do sofrimento pode ser incrivelmente curta, ou nem mesmo acontecer. De acordo com Schopenhauer, isso ocorre porque a extensão em que as pessoas podem satisfazer seus desejos materiais varia drasticamente por pessoa. Cito, é difícil, se não impossível, definir os limites que a razão deve impor ao desejo de riqueza, pois não há uma quantidade absoluta ou definida de riqueza que satisfaça um homem. A quantidade é sempre relativa, isto é, apenas o suficiente para manter a proporção entre o que ele quer e o que ele obtém, pois medir a felicidade de um homem apenas pelo que ele obtém, e não também pelo que ele espera obter, é tão fútil quanto tentar expressar uma fração que terá um numerador, mas nenhum denominador. Um homem nunca sente a perda de coisas que nunca lhe ocorreu pedir, ele é tão feliz sem elas, enquanto outro, que pode ter 100 vezes mais, se sente miserável porque não tem a única coisa que quer. Fim da citação. De quanto precisamos para nos sentirmos contentes? E o que o objeto obtido requer para ser mantido? Além disso, quando a riqueza forma a base do contentamento, nos sujeitamos à lei dos retornos decrescentes.
O que nos resultava no passado pode nos deixar insatisfeitos no presente. E então, precisamos cada vez mais manter nossa felicidade básica e não cair na agonia do tédio. Infelizmente, olhando para a condição atual da sociedade, o tédio está se tornando cada vez mais prevalente, apesar da disponibilidade exponencialmente crescente de entretenimento e coisas para comprar. O ser humano moderno parece estar cada vez mais cansado. E para se livrar da dor da indulgência excessiva, ele continua perseguindo a mesma coisa que a causou em primeiro lugar. De acordo com Schopenhauer, no entanto, o mal não está no dinheiro em si, mas em como o tratamos. Ele descreve que algumas pessoas ganham muito dinheiro, mas o gastam rapidamente e caem novamente na pobreza. E que outras pessoas conseguem manter seu capital e até mesmo aumentá-lo, mas ainda assim estão insatisfeitas. Uma vive em pobreza contínua, pois não tem as habilidades para escapar, o que produz dor. Outra é rica de nascença, mas nunca é estimulada a lutar por seu lugar na sociedade ou desenvolver habilidades valiosas. A vida o entrega, escreveu Schopenhauer, até o outro extremo do sofrimento humano, o tédio, que é um martírio tão grande para ele, que ele estaria melhor se a pobreza lhe desse algo para fazer. Fim da citação. Schopenhauer argumenta que o melhor uso para o dinheiro é que ele torna alguém independente, permite que alguém viva confortavelmente sem ter que trabalhar e funciona como um baluarte contra males e infortúnios. Então, poderíamos dizer que ele defendia a independência financeira para que sejamos donos do nosso tempo, mas não caiamos no tédio. A maioria das pessoas provavelmente considera as opiniões dos outros como significativas na decisão de como vivem suas vidas. Mas, além de ser uma tendência natural, Schopenhauer acha difícil explicar por que as pessoas continuamente se alegram com a aprovação dos outros, como gatos inevitavelmente ronronando quando alguém os acaricia. Ele vê essa tendência como uma fraqueza, pois é bem evidente que as opiniões de outras pessoas em si não são importantes para nossa felicidade. No entanto, continuamos nos preocupando com os pensamentos de nossos semelhantes, mesmo que não os conheçamos pessoalmente. Mas Schopenhauer admite que a tendência humana de se importar com sua reputação tem seus méritos. Quantidades abundantes de pessoas continuam andando na fila por causa de sua inclinação para manter boa posição e honra. Como Schopenhauer observou, a honra pode funcionar como um substituto para a moralidade. No entanto, ele também menciona que o efeito de tais mentalidades movidas pela reputação será prejudicial à paz de espírito. O conteúdo da mente das pessoas é, na maioria dos casos, bastante superestimado. Schopenhauer menciona que os pensamentos das pessoas são fúteis, as ideias são estreitas, os sentimentos são mesquinhos, as opiniões são perversas e, principalmente, baseadas em erros. E, portanto, a postura mais racional para a mente das pessoas não é a de indiferença? Cito, devemos acrescentar muito à nossa felicidade por um reconhecimento oportuno da verdade simples de que a principal e real existência de cada homem está em sua própria pele, e não nas opiniões de outras pessoas, e, consequentemente, que as condições reais de nossa vida pessoal, saúde, temperamento, capacidade, renda, esposa, filhos, amigos, casa, são 100 vezes mais importantes para nossa felicidade do que o que outras pessoas têm prazer em pensar de nós, caso contrário, seremos miseráveis. E se as pessoas insistem que a honra é mais cara do que a própria vida, o que elas realmente querem dizer é que a existência e o bem-estar não são nada comparados às opiniões de outras pessoas. Fim da citação. Quem somos, e portanto, como vemos e vivenciamos o mundo exterior, decide como nos sentimos. Ele forma a lente através da qual vivenciamos o mundo e o aparato que processa as informações que nossos sentidos percebem. Todas as nossas posses, riqueza e posição com os outros são subservientes a como nos posicionamos a essas circunstâncias externas. Algumas pessoas ganharam fortuna e fama, mas estão simultaneamente mais miseráveis do que quando eram pobres e desconhecidas. Em tais casos, qual é o valor real da riqueza e da fama? Como alguém é, determina o valor. Ou como Schopenhauer afirma. O que um homem é contribui muito mais para sua felicidade do que o que ele tem, ou como ele é considerado pelos outros. O que um homem é, e então o que ele tem em sua própria pessoa, é sempre a principal coisa a considerar, pois sua individualidade o acompanha sempre em todos os lugares, e dá sua cor a todas as suas experiências.
Em todo tipo de prazer, por exemplo, o prazer depende principalmente do próprio homem. Fim da citação. Talvez inesperadamente do filósofo pessimista, Schopenhauer elogia uma qualidade que ele chama de fluxo genial de bons espíritos. Ele aponta para a capacidade humana de simplesmente ser feliz e alegre sem nenhuma razão específica além de ser assim. Ser feliz por ser feliz tem sua própria recompensa instantânea e, de acordo com Schopenhauer, pode substituir completamente a perda de todas as outras bênçãos. Ser capaz de fazer o que se encaixe em nossa personalidade em termos de como gastamos nosso tempo vai suavizar o caminho para o contentamento. Por exemplo, alguém inclinado a atividades intelectuais não deve fazer trabalho braçal. E alguém com a força de Hércules provavelmente não deve ter um trabalho sedentário. Além disso, de acordo com Schopenhauer, a saúde física e mental é o contribuinte mais significativo para a alegria. Se alguém se sente bem, mental e fisicamente, as coisas mais simples se tornam prazerosas, e nenhum dinheiro ou fama serão necessários para colocar um sorriso no rosto de alguém. O caminho mais seguro para sair da miséria. A alegria é o melhor antídoto para a miséria. O dinheiro não pode comprá-la, nem a fama. E quanto mais perseguimos esses objetos externos, mais afastamos a alegria. Perseguir riqueza e destaque apenas por causa dessas coisas não é uma maneira de sair da miséria. Não só nos sentiremos estressados por causa da perseguição, também seremos vítimas do tédio, pois muitas formas de prazer nos deixam, em última análise, insatisfeitos. Por outro lado, viver em constante escassez também não ajudará, pois passaremos nosso tempo trabalhando em empregos que odiamos e não teremos tempo para fazer o que gostamos. Mas se administrarmos nossas vidas de maneiras que nos tornem receptivos a ela, a alegria pode bater à nossa porta com mais frequência. E se isso acontecer, Schopenhauer nos encoraja a escancarar a porta. Schopenhauer afirma que o remédio mais seguro para não ser muito infeliz é não desejar ser muito feliz. A julgar por seus escritos, poderíamos dizer que esse remédio significa encontrar contentamento em coisas que são duráveis, amplamente disponíveis, prazerosas, mas não prejudiciais. Ele subscreve a ideia de que, essencialmente, não devemos focar em obter prazer, mas em evitar a dor. Na visão de Schopenhauer, a alegria não é uma emoção positiva, mas sim um estado de pouca dor que ocorre independentemente de circunstâncias externas. Ele se aprofunda nisso na segunda parte de seu livro, onde apresenta suas 53 regras para a vida. Uma vida sem sofrimento seria ideal, mas muito difícil de alcançar, e apenas algumas pessoas tentam, como monges budistas. Portanto, suas regras são destinadas à pessoa média, a quem ele não aconselha a se tornar um asceta, mas a perseguir seus prazeres com sabedoria, e necessariamente sacrificá-los para evitar a dor. Schopenhauer recomenda os chamados prazeres superiores, os prazeres da sensibilidade, como leitura, meditação, filosofia e gosto por poesia, música ou cultura. Comparado a muitos outros prazeres inferiores, podemos saboreá-los infinitamente e geralmente sem consequências prejudiciais para o corpo e a mente. Pegar um livro, sentar em silêncio, ouvir música, escrever, estudar ideias é geralmente seguro e não exigirá que sejamos ricos e respeitáveis. E a alegria potencial que isso traz é um consolo inestimável em meio a uma existência caracterizada pela dor. Obrigado por assistir.